Este vídeo que nós acabamos de assistir, ele traz uma questão que para nós nesse momento parece bastante fundamental, que é a superação desse mito da democracia racial e que o Brasil é um país democrático racialmente. Pelos dados que nós vimos, e o professor Gregório posteriormente trará outros, nós ainda não temos democracia em nosso país no que diz respeito aos diferentes sujeitos, aos diferentes cidadãos e cidadãs que o compõem. Esse mito da democracia racial, portanto, esse conceito de democracia racial, ele surge no Brasil quando e em que contexto? Já que nós tínhamos um país, no século XIX, escravocrata, cuja base do trabalho e da produção se dava a partir da mão de obra escrava negra. O Brasil, no século XX, passa por um momento de projeção internacional. E o período pós-guerra, o período da Segunda Guerra Mundial, ele leva a uma adequação do nosso país a algumas das prioridades elencadas pelos organismos internacionais, em especial a ONU, no sentido de dizer que o nosso país se inclui em uma lógica democrática, em uma lógica antirracista e de promoção de direitos humanos. Só que isso, no papel, nas leis, não existiu também. Além de não existir socialmente de forma efetiva e de práticas sociais efetivas para que a democracia racial se instaurasse, também no papel isso não existia. O Brasil era um país novo, um país democrático, com um Estado novo, com uma república em Constituição, com bastante projeção internacional e com interesse na sua projeção, mas efetivamente era carregado de índices de analfabetismo e de desigualdade muito acentuados, pontualmente na população negra. E todo esse contexto não promoveria o nosso país de maneira exemplar. Nós precisávamos superar essa condição, então, e o mito da democracia racial vem tentando contribuir, então, nessa projeção, mas não passa de um discurso, ele não vai para as práticas cotidianas, para o dia a dia das pessoas no nosso país. E sendo assim, nesse contexto, fica bem visível que era necessário, portanto, uma luta dos movimentos negros brasileiros em sua diversidade para que conquistássemos espaços, momentos de diálogo, onde a disputa política de um projeto de nação democrática racialmente pudesse ser efetivamente instaurado. Vale dizer, né, que o mito da democracia racial, academicamente, ele nasce na primeira metade do século XX, né, principalmente nas obras de Gilberto Freire, né, onde a produção da época e aí classes e as elites brasileiras à época se apoderaram desse argumento, né, de que o nosso país era um país que se relacionava cordialmente do ponto de vista das relações étnicas, né, que todas as etnias que compõem o nosso país, as mais variadas, teriam uma relação cordial ou teriam um acesso aos bens da mesma maneira, né? A democracia racial, conforme nós estamos comentando, ela, para existir, exigiria um conjunto de materialidade muito diferente do que o Brasil tem hoje, né? Democracia significa acesso a um conjunto de bens para todas as etnias. Isso não ocorre no Brasil hoje. Entretanto, esse mito perdura ainda hoje, inclusive quando vai se argumentar contra algumas políticas de ações afirmativas, né? Há o argumento de que, como nós somos um país cordialmente constituído, né, que trata as várias etnias de maneira igual, não seria necessário nenhuma política pontual, nenhuma política afirmativa, e só políticas universalistas, né? Os números, os dados, ainda hoje contemporâneos, mostram que essa não é a realidade, né? Os negros, para se ter uma ideia, né, entre os jovens de 15 e 17 anos, que é aquela faixa etária que deveria estar no ensino médio, entre os negros estudantes dessa faixa etária, apenas 45% estão no ensino médio, ou seja, não chega a ser a maioria. A
parcela maior ainda está no ensino fundamental. Entre os brancos dessa faixa etária, de 15 a 17, a porcentagem é de 60%. Ou seja, há uma diferença de 15% bastante grande entre essas populações, né? No que se refere a jovens de 18 a 24 anos, os jovens que estudam nessa faixa etária, que deveria estar no ensino superior, apenas 35% estão cursando algum curso de ensino superior. Entre os brancos, essa porcentagem é de 65%. Então é quase o dobro. A gente tem uma defasagem, uma diferença muito grande. E estou falando aqui só de dados educacionais, né? Sem se estender para outros que a gente pode trazer logo mais. Essa questão é importante, levantada pelo professor Gregório, porque geralmente uma sociedade como a nossa, que esconde o racismo e que não sabe definitivamente onde está o seu racismo e onde ele se manifesta e se materializa, é muito fácil hoje nós escutarmos discursos como: a culpa é dos próprios negros, não estudam, tem algum tipo de defasagem, moram na periferia, tem algum tipo de desestruturação familiar. As formas como o racismo se manifesta são muito cruéis, porque de certa maneira sempre culpabilizam o sujeito por um fenômeno histórico e por algo que vem ocorrendo há muitos anos, sem ações, como o professor Gregório bem destacou, com ações mais pontuais e com ações que possam realmente reverter esse quadro, reverter essa situação. Portanto, negar que houve um momento no nosso país em que nós deliberadamente dividíamos a nossa nação por grupos sociais separados por cor e que ainda hoje a divisão econômica e o abismo entre os mais pobres e os mais ricos ainda é bastante grande, pode nos levar a pensar o porquê de tanta desigualdade em âmbito educacional. Da mesma forma, o discurso racista ele também se manifesta dessa maneira cruel, porque por vezes também só lembra estes dados. Os dados que constam do fracasso, do insucesso ou das ações discriminatórias, esquecendo que o próprio fenômeno da libertação dos escravos, como nós bem conhecemos por esse nome, mas aqui optamos por tratar do processo de libertação que os próprios negros foram conquistando no nosso país, ele é bastante grande. Nós precisamos pensar que a atuação da população negra, embora que ainda não, com a Lei 10.639, nós temos um horizonte diferenciado, mas anterior à lei nós tínhamos esse horizonte ainda bastante velado, com relação a que história contamos dos negros brasileiros? O que dizemos sobre as suas conquistas e de que forma tratamos os fenômenos e aquilo que diz respeito à população negra brasileira? De que maneira nós tratamos da lei do ventre livre, da lei dos sexagenários, da própria lei áurea, quando destacamos a participação de um sujeito, como por exemplo a princesa Isabel, e esquecemos que a promulgação dessa lei foi resultado de um processo que era anterior e de lutas e disputas e de resistência da população negra escravizada, dos trabalhadores negros escravizados. E que a Lei 10.639 também não é uma conquista que foi em vão ou que foi uma conquista ou uma benesse concedida, né, mas no sentido da benesse, concedida por governo A ou B, mas sim uma luta que já tinha, em média, 40 anos, mais de 40 anos no nosso país, de luta por igualdade racial. E a inclusão, né, da história africana e da história da própria luta dos afro-brasileiros no processo antes da abolição e pós-abolição, ela era uma história não contada nas escolas brasileiras no período desse século XX e até mais recentemente. Então a lei, esse ar de obrigatoriedade, ela não se instaura como o Estado dizendo o que tem que ser feito, e sim os movimentos sociais pautando há muito tempo a inclusão dessa temática dentro das escolas, né? Acho que vale dizer também que outro argumento muito recorrente, a gente vê em debates na mídia, a gente vê em textos de jornais, de que a Lei 10.639, de que as cotas, que são
ações afirmativas são equivocadas porque já não existem mais raças, a raça humana é uma só, né? É importante deixar claro que, pela compreensão teórica dos autores que têm se debruçado sobre isso e até pela revalorização do termo raça que o movimento negro fez nos últimos anos, há uma compreensão de que as raças humanas, do ponto de vista biológico, realmente não existem. Entretanto, do ponto de vista histórico, cultural e social, as diferenças de raças são muito significativas ainda. Vide os dados que eu mencionava antes, né? Então, nesse escopo, a gente pode incluir nas ações afirmativas a criação da CEPIR, que é, né, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a própria criação do Estatuto da Igualdade Racial, que são demandas do movimento social que são e conquistas, né, que são materializadas em lei e que o Estado vai levando adiante no caso do movimento negro, né? Uma outra questão que nesse segundo bloco nós gostaríamos de tratar é com relação a essa velha forma de tratar este tema, que trata o negro como categoria unitária e única, como se todos nós fôssemos um único sujeito, né? O movimento negro brasileiro, ele, além da sua diversidade de lutas e de bandeiras e da forma como se manifesta a sua atuação, nós também precisamos pensar nesse movimento negro como algo que ele se materializa em forma de organizações no século XX, mas que vem ocorrendo desde que os negros brasileiros e negras brasileiras se revoltam e se rebelam contra as formas de opressão mais cruéis que nós já vivenciamos no nosso país. E também que a categoria negro não é suficiente para explicar a nossa diversidade, principalmente com relação a negros e negras brasileiras, né? O professor Gregório falava comigo, no momento em que nós estávamos organizando essa exposição para vocês, que ainda hoje muitos dados estatísticos e dados do IBGE, por exemplo, ainda tratam da questão da discriminação da mulher negra superior ainda à discriminação de homens negros no Brasil, no que diz respeito ao trabalho doméstico, no que diz respeito ao acesso aos bens culturais, no que diz acesso a direitos humanos básicos para sua existência, como por exemplo no próprio Sistema Único de Saúde. Há pouco foi uma conquista que nós pudéssemos ter um pensamento mais pontual a respeito dessas questões dos direitos das trabalhadoras domésticas, por exemplo. O que nos parecia às vezes estranho é que tratávamos da questão de maneira muito democrática e valorizando no discurso a prática das trabalhadoras, porém suas carteiras não eram assinadas, seu trabalho era bastante similar ao executado no período de escravidão e os seus direitos não eram assegurados. Então, e ainda direitos há que se conquistar. Então, também nesse contexto, pensarmos nessa questão étnico-racial e nessa questão dos negros brasileiros também como questão das mulheres negras brasileiras e no enfrentamento ao racismo como também o respeito à diversidade entre as pessoas negras. Mas, dentro dessa abordagem, encerrando esse segundo bloco, pensar onde mora o nosso racismo? O que é mais difícil para que nós possamos, o que nesse contexto torna-se mais complicado de entender e como nós podemos agir de maneira democrática e promovendo a igualdade racial. Por isso, nós apresentamos nesse momento mais um vídeo curtinho que possamos continuar depois no terceiro bloco com mais uma discussão.